Aleluia. Glória a Deus. Abra sua palavra. De manhã nós tivemos uma palavra maravilhosa. Eu não estava aqui, mas estava acompanhando pela internet. E eu senti dentro do meu quarto o poder de Deus. Foi muito maravilhoso. E eu quis dar continuidade, porque essa palavra, ela veio falar muito forte ao meu coração e o Senhor transmitiu mais retorno. Para mim, eu estou sem retorno. Estou vindo mais à frente. Obrigada, tá, Fabrício? Então, em Lucas 1, no versículo 30 a 33, amém? Continuando na mesma visão, né? Diz assim a palavra de Deus: Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Eu estou na Nova Versão Transformadora. Ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, ou Filho de Deus, né? O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado, e ele reinará sobre Israel para sempre. E o seu reino jamais terá fim. E Maria perguntou ao anjo: Como isso acontecerá? Eu sou virgem. E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E essa palavra é maravilhosa, porque ela é a palavra de Deus. Maria foi um ventre escolhido, um ventre disposto. Aquela devia ter lá seus de 14 até 16 aninhos. Né? Uma menina, mas naquela época as moças já se casavam e geravam filhos para Deus. E eu quero perguntar para você, nessa noite, em que nós estamos aqui, noite de ceia e também Dia das Mães, não é? Mas eu quero perguntar para você, o que você está gerando para Deus? O que você está gerando para o Senhor? Será que o que você está gerando é de Deus? Porque os céus, nos tempos atuais, os céus, nos dias de hoje, está procurando ventres proféticos para gerar. Deus quer que ventres proféticos fiquem disponíveis para gerar projetos para Ele. Muito mais que isso. Nós precisamos dispor o nosso ventre profético para gerar filhos de Deus. Gerar filhos para Deus. Filhos espirituais. A unção que estava sobre Maria, o Espírito que veio sobre Maria, o Espírito profético que veio sobre Maria, é a mesma que está sobre nós hoje. É a mesma que está sobre nós hoje. E hoje, o Senhor está aqui através da minha vida para te perguntar: você vai gerar um filho para Deus? Será que você tem gerado filhos para Deus? Numa noite profética? Porque nós precisamos entender, nos dispor, nós precisamos ter a visão de gerar o propósito de Deus no nosso casamento, na nossa casa, na nossa empresa. Tudo que nós fizermos tem que ser para o Senhor. Tudo que fizer, faça como para o Senhor. Então essa loja, ela gera para Deus? A barbearia que você tem, ela gera para Deus? Seu ministério gera para Deus? Porque ele pergunta, o anjo chega para Maria e fala com ela assim: Maria, não temas. Porque ela ficou atribulada. Quando ela teve a visão espiritual do que vinha para ela, ela não entendeu e ficou atribulada. E isso acontece conosco. Quando nós temos uma visão, quando Deus nos chama, quando Deus nos separa, a nossa alma vai ficar atribulada. É lógico, tudo que é de Deus nos confronta. Tudo que é de Deus vai confrontar o natural. Amém? Tudo que Deus chamar você para fazer, vai te assustar. Vai colocar medo em você. Medo. Uau. Se você tem medo,
você anda pela fé. A fé não anula o medo, querido. E o anjo fala para Maria assim: Maria, não tenha medo. Porque claro que tudo que vem de Deus, que vai fazer a gente caminhar pela fé, vai gerar em nós um medo. Mas coragem, ela só se manifesta quando a gente faz alguma coisa que a gente tem medo. Não é verdade? A coragem, ela é real na nossa vida quando a gente tem medo e vai lá e faz. E Deus fala para Maria, o anjo fala: não tenha medo. Não tenha medo do que vai acontecer. Não tenha medo do que vai gerar. Ela estava confusa. E ele dá a ela uma solução. Ele fala com ela assim. Lá no versículo 30 ele fala: pois você encontrou favor diante de Deus. O que é favor de Deus, queridos? É graça. É graça, favor imerecido. Toda vez que você gerar um plano de Deus, um propósito de Deus, a graça de Deus vai te sustentar. A graça de Deus vai te dar cobertura. Deus vai te respaldar quando o projeto for dele. Quando o projeto é de Deus, a graça nos sustenta. E viver pela graça de Deus é viver confiando naquilo que Deus planejou para mim e para você. Existe um plano para nós. Existe um plano, já tinha um plano perfeito. Antes de Maria engravidar, os céus já tinham engravidado por ela. Antes de Maria engravidar, o Filho de Deus já existia lá no céu. Todo o plano já existia, desde do Éden, desde o Gênesis. Nascerá de uma mulher aquele que pisará a cabeça da serpente. Você também tem um plano para você. Você não é obra do acaso, você não está aqui por acaso, Deus não te chamou por acaso. Tem algo planejado para você. Antes que o Senhor nos formasse no ventre da nossa mãe, Ele já tinha contado os nossos dias, feito todo um planejamento para nós, e então eu nasci, disse Davi. O Senhor já tinha feito um plano. Quando Ele termina de escrever sua história no céu, você nasce para começar lá na terra. Aliás, Deus não faz nada da terra para o céu nesse sentido. Deus não faz nada da terra para o céu. Ele faz do céu para a terra. Já está pronto lá. Aí se você liga aqui, o que está pronto é derramado sobre a sua vida. Não é da terra para a terra, nem da terra para o céu. É dos céus para a terra. A Bíblia diz em Efésios 1:3 que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. As nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. O que Deus dá à igreja, Ele derrama das regiões celestiais para nós. Lá em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 1. Coloca para mim, por favor, Apocalipse 4, no versículo 1. João começa a ter uma visão espiritual. Ele começa a enxergar o mundo espiritual. Então ele tem uma visão do trono de Deus. E nesse momento ele sobe, o anjo leva ele. E está escrito lá assim: então quando olhei, quer dizer, ele olhou pelos olhos da fé. Então quando eu olhei, vi uma porta aberta no céu. Tem portas abertas no céu para nós, que nós precisamos subir lá, alcançar ela pela fé. Pelo olhar espiritual e pela fé. Aquilo que Deus já preparou para nós, nós temos que buscar pela nossa fé e pela nossa oração e pelo nosso clamor. E a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo num toque de trombeta, e a voz disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. Suba para cá. Nós somos cidadãos dos céus. Nós temos que andar com a visão celestial. Porque quando você sobe,
Deus te mostra o que vai acontecer. Deus te mostra o que tem preparado para você. É claro que o tempo de Deus é Kairos. Ele é o início, Ele é o fim. Deixa eu te falar, já está tudo planejado lá em cima. Você precisa fazer descer o céu na terra. Você precisa fazer o céu descer na terra. Ora labachuri andaraias. Suba para cá, eu te mostrarei. Claro, na quarta profética aqui você tem a prova disso. A profecia, ela vem para fortalecer a nossa fé. Ela vem para edificar a fé. Então, quando Deus avisa, quando Deus alerta algo que está para acontecer, Ele já está mostrando para você: eu tenho um plano para a sua vida. Eu tenho um projeto para a sua vida. Eu tenho algo que você precisa gerar, que está escrito nos céus. Você só precisa descobrir qual é o teu propósito. Você precisa descobrir o como você vai fazer isso. E foi isso que Maria perguntou para o Senhor: como? Como se eu sou virgem? E a segunda pergunta que eu faço: como você vai gerar isso para Deus? Como? O anjo respondeu para Maria, o anjo responde para nós. O anjo disse para ela: Maria, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Deixa eu te falar, tem coisas que não sou eu que vou gerar em você. Tem coisas que não é o pastor Júnior que vai gerar em você. Tem coisas que não é seu marido, nem o melhor amigo, nem uma ideia da internet que vai gerar em você. Tem coisas que só Deus pode gerar em você. Aleluia! Existem projetos que só Deus, existem ideias que só Deus pode te dar. Existem coisas, sementes que o Espírito de Deus descerá sobre você e te inundará com o poder de Deus. Duas coisas aqui sustentam você: o Espírito de Deus te iluminando as suas ideias e o poder de Deus te empoderando para realizar aquilo que Ele mandou você fazer. Acredite numa coisa: quando Deus te der um chamado, a graça dele virá sobre a sua vida, que as pessoas vão reconhecer que isso é graça de Deus na sua vida. As pessoas vão ver: isso é graça, não pode, não tem condição, ela por si só não faz, ele por si só não seria capaz. É graça de Deus. Olha como ele está diferente, olha como ele está pregando diferente, louvando diferente. A graça de Deus é poder de Deus operando em nós. O Espírito de Deus gerando algo dele em você. Mas você tem que movimentar. Mas você tem que agir. Você tem que agora ser sustentado por esse poder. E o problema é que muitas pessoas, quando começa o processo de gerar, enfrentam as resistências. Enfrentam as resistências e desistem dos projetos de Deus. Então o Espírito Santo vem sobre Maria. Ele fala: Maria, o anjo, né? Olha, você não vai precisar relacionar com homem nenhum. Homem nenhum vai te dar o que Deus vai te dar. Você não vai precisar relacionar com homem. Você vai continuar pura. Você vai continuar virgem, você vai continuar pura. Não, porque isso que vem para você não é de homens, é de Deus. Como Gamaliel disse, quando lá em Atos dos Apóstolos, quando eles queriam matar, eles queriam parar a igreja, Gamaliel ele fala: olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo para eles. Se esse projeto for de homens, por si só vai desmoronar. Mas se esse projeto for de Deus, ninguém vai conseguir parar. Oh, glórias! Querido, se esse projeto é de Deus na sua vida, ninguém impede. Ninguém impede. A porta que Deus abre, o homem não fecha. Você sabe reconhecer as portas que Deus abre para você?
É necessário ter discernimento. Por isso que o relacionamento com Deus é fundamental para a gente gerar aquilo que é de Deus. Porque vai ter portas que vão parecer muito com coisa que é a cara de Deus, mas não é de Deus. E vai ter porta que vai vir tão disfarçada que você vai falar não é de Deus e é de Deus. Primeira Coríntios, no capítulo 16, acho que é versículo 7, se não for o 7 é o 8. 1 Coríntios 16, Paulo tinha um plano. Ele falou, eu vou passar pela Macedônia e depois eu quero estar aí com vocês. 1 Coríntios 16, versículo 7 ou 8. Então ele fala, olha, mas eu quero passar com vocês mais tempo, se o Senhor permitir. Pode passar no 8. Margarete, por favor. Aí ele fala assim, mas eu vou permanecer em Éfeso até a festa de Pentecostes. Agora o 9. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho. Em outras versões diz, porque aqui se abriu para mim uma grande porta. Ainda que muitos se oponham a mim. Você vai entender uma coisa. Quando a porta de Deus abrir na sua vida, você vai enfrentar resistência. Resistência espiritual e resistências de homens e mulheres. Resistência. Mas louve a Deus, porque a resistência vai te fazer amadurecer. Toda resistência contra o projeto de Deus tem um objetivo na sua vida, sabe qual? Se o casamento, se essa porta, se esse projeto que está gerando, o casamento é de Deus, vai ter resistência. Se a empresa é de Deus, vai ter resistência e dificuldade. Se a igreja é de Deus, se o ministério é de Deus, vai ter resistência. Mas ela tem uma função. Ela tem uma função, você sabe qual? Te fazer orar mais e subir lá nas regiões celestiais, buscar o que Deus preparou para você. Ela tem um propósito. A resistência tem um propósito. Quando levanta uma oposição ao seu ministério, uma oposição ao seu negócio, uma oposição ao projeto de Deus na sua vida, você se torna mais espiritual. Deus faz isso com propósito para fazer o quê? Efésios 1:3, subir nas regiões celestiais e buscar toda sorte de bênção que Deus preparou para você. Porque aí você vai buscar o Espírito de Deus. Espírito Santo, me conduza, me mostra o que eu tenho que fazer. Você vai começar a orar e tem coisas que você vai vencer só na oração, no clamor e no jejum. Você não vai conseguir vencer na força do teu braço, porque essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus. Essa peleja não é tua. Nessa peleja tu não terá que pelejar. Essa peleja, quem peleja por você é Deus. Então você é uma mãe que está gerando um filho para Deus dentro da sua casa. Você é um pai que está gerando um filho para Deus dentro da sua casa. Você é uma pastora, um pastor que está gerando filhos espirituais para Deus, ou mesmo você lá fora, dentro da empresa, está gerando filhos para Deus. E começa uma resistência, o filho fica mais rebelde, a droga, ele começa a sair, não quero mais. E você vai fazer o quê? Vai brigar? Vai bater? Vai esganar? Não tem jeito. De vez em quando a gente corrige, né? De vez em quando a gente tem que ser dura, firme. Mas aí a resistência vai ficando mais forte. E você tentou de tudo já. Nada mudou. O que você vai fazer? Aí você vai levantar e vai para o seu secreto. E aí você vai falar com Deus. Deus, eu não dou conta mais dessa peleja. Eu não dou conta mais de gerar esse filho para o Senhor. De gerar esse marido, essa esposa, de gerar essa empresa, de gerar esse projeto. Deus, o que eu vou fazer? Deus falou, agora que você saiu de cena, eu entro para resolver o caso. E Deus te responde de maneira surpreendente. 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 Deus te responde de maneira surpreendente.
Ele te responde de uma maneira que você nunca imagina, porque Deus é Deus que anda na contramão da lógica. Ele fez isso com Maria, porque Maria gerou um filho. E quando os reis magos vieram para honrar Jesus, quando vieram para honrar, porque você pode ter certeza, o projeto quando é de Deus, Deus sustenta. O projeto quando é de Deus, Ele manda reis te sustentar. Ele manda presente. Oferta de rei para rei não é aquela mirrinha não, viu? Não é mirrada não. Quando a rainha de Sabá foi visitar o rei Salomão, ela levou camelos e camelos com muitos tesouros. Com certeza, aqueles 3 reis do Oriente que vieram visitar Jesus, eles vieram atrás do rei, de um rei. Eles trouxeram oferta para sustentar o tempo que Jesus ficou no Egito, o tempo de Jesus até o ministério dele. Porque quando o projeto é de Deus, Deus sustenta. Quando Herodes viu, a resistência levantou. Ele sabia que existia entre aquelas crianças um rei que reinaria. E ele mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Mas, quando o projeto é de Deus, Deus também dá estratégia e avisa a gente. Quem na pandemia que lembra? A igreja vazia, mas o projeto era de Deus. Não faltou nada. Deus sustentou, não faltou nada. Deus, pelo contrário, Deus prosperou o povo da igreja. Essa igreja aqui não precisou dar uma cesta básica. Foi tremendo o que Deus fez. Deus deu sonhos para José. Deus vai te dar sonhos. Deus deu estratégia, vá para o Egito, fique lá com o menino até quando passar. Deus vai te falar, vá para tal lugar, faça isso, ore assim, clame assim, abra a loja em tal lugar, que eu vou te sustentar, diz o Senhor. Mas lembre-se, para quem você está fazendo isso? Para quem você está gerando? Para quem? Para você ou para Deus? Tudo que você fizer, você tem que fazer para o Senhor. Aquele lugar é um altar do Senhor. O seu filho, a sua filha tem que ser para o Senhor. Seu casamento é para o Senhor. O seu namoro é para o Senhor. Para quem você está gerando? Deus quer ventres proféticos nessa noite. Como Ana, quando ela chega no templo, ela não olhou para o sacerdote, se aquele sacerdócio era um sacerdócio errado, ela não olhou para nada, ela foi ali e fez um voto com Deus. Ela falou, Deus, eu vou te dar aquilo que o meu ventre gerar. Ana precisava de um filho e Deus precisava de um profeta. Então ela falou o quê? Senhor, eu vou te dar o que meu ventre gerar. Eu estou te dando o meu ventre, emprestando o meu ventre, gera aquilo que vai ser seu. Aleluia. Deus deseja que cada projeto nosso seja dele e para ele. A palavra de Deus fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. A resposta vem do Senhor. Você precisa, nessa noite, entender que Deus está buscando ventres proféticos. Você precisa fazer como Maria. Como Maria, ela não pediu nenhum sinal, ela só perguntou, como eu vou fazer isso? Quando Deus te chamar, esteja disponível e fala, Senhor, como eu vou fazer isso? Como o Senhor quer que eu faça isso? E Maria responde,
Eis aqui a tua serva, eis-me aqui, sou a serva do Senhor, que aconteça comigo como foi dito ao meu respeito, que se faça em mim, que se cumpra em mim a sua vontade, Senhor, que se cumpra em mim o seu projeto, Deus, que se cumpra em mim o seu plano. Será que hoje você faz essa oração? Será que na igreja de hoje nós conseguimos gerar filhos para Deus? Claro que sim. Claro que sim. Pela fé nós somos capazes, sim. E Deus conta com a gente. E Deus conta para gerar. Você não precisa estar dentro da igreja, dentro de um ministério para gerar filhos para Deus, para gerar projetos para Deus. Deus te coloca em vários lugares. E nessa noite que a gente vai cear, nós temos que ser igreja para Deus. Ser igreja aqui dentro, ser igreja lá fora, ser igreja que gera sonhos de Deus, que gera projetos de Deus, que esteja com o ouvido aguçado para quando Ele chamar, para quando Ele der a ideia, para quando a oportunidade chegar, eu entender que aquilo vem do Senhor para a minha vida, que aquilo vem de Deus para a minha vida, que o seu casamento seja um lugar, um altar para o Senhor, que a sua vida como mãe, como pai, seja um lugar de gerar filhos para Deus, que a sua, como vovô, como vovó, gerando para Deus, que a sua empresa gere, não para você, não para nós, não para as nossas glórias terrenas, nós temos que tirar a visão, você gera para Deus, aquilo que você gera, onde você quer estar daqui a 5 anos, Então, nessa noite de ceia, pode preparar a ceia. O Senhor, Ele quer que a gente faça uma reflexão. Será que o que eu estou gerando é realmente de Deus? Será que o que eu estou sonhando é o sonho de Deus? Ou eu vou perder tempo? Ou eu estou perdendo tempo na minha vida? Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Você pode ter certeza que quando você se encaixa nesse lugar, a unção é fluida, é fluido. As coisas acontecem de uma maneira fantástica, porque o reino de Deus é um lugar de recompensa. O foco não está na recompensa, mas Deus nunca fica devendo nada para ninguém, não é assim que eles falam? Então, quando nós fizemos algo para Deus, Ele vai nos recompensar. Por isso que Ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso que é muito importante você organizar a sua vida espiritual e se posicionar no centro da vontade de Deus. Quando você se posiciona na vida espiritual, no centro da vontade de Deus, a sua vida ministerial se endireita, a sua vida sentimental se endireita, mas você tem que estar fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Você, antes de fazer, você tem que estar relacionando e entendendo aquilo que Deus preparou para você. O que Deus preparou para nós. Será que você estudou esse curso foi em vão? Será que essa faculdade que você fez foi em vão? Será que esse negócio que você montou foi em vão? Não, queridos. Não. Não foi. O mundo lá fora faz tudo, 80%, 90% do sistema do mundo é o sistema do anticristo. Você compra um energético, tem aquela letra hebraica 666. Eles usam os símbolos deles para consagrar e honrar o demônio deles. E nós temos que usar também
os recursos que temos para honrar o Senhor Jesus. A nossa vida tem que ser um lugar de gerar filhos para Deus. Porque naquela noite, o Espírito Santo desceu sobre Maria e ela gerou o Filho do Altíssimo. E eu tenho certeza que a partir de hoje, o Espírito Santo que está dentro de você vai gerar o projeto de Deus na sua vida. Você vai ser uma mãe espiritual, você vai ser um pai espiritual, você vai ter muitos filhos. Eu me lembro muito bem quando eu orava dentro do meu quarto, solteira no secreto. E uma palavra foi revelada ao meu coração quando o Senhor falou: alegre-se, ó estéril, porque maior serão os filhos que eu vou te dar do que os filhos daquela que amamenta. Muito mais serão os filhos. E para honra e glória do Senhor, tem 11 ou 12 anos a igreja que eu gero filhos para Deus. E você também vai gerar. E você também vai gerar filhos para Deus, como Maria gerou.